Para entender a magnitude daquele instante no canavial, é preciso recuar algumas semanas, a um tempo em que a mansão Drummond funcionava com a precisão silenciosa de um relógio parado. A casa, uma imponente construção de pedra e vidro que dominava o vale no interior da Bahia, não era um lar. Era um mausoléu erguido em honra a uma memória proibida. Toda manhã o sol tentava abrir caminho através das pesadas cortinas de veludo que vestiam as janelas. Mas sua luz era sempre derrotada, reduzida a tímidos feixes que mal conseguiam iluminar o pó suspenso no ar. Os corredores, amplos e revestidos de mármore frio, devolviam o eco de passos que nunca eram alegres. O cheiro era de cera de abelha e flores cortadas. Em vez de evocar vida, parecia o perfume artificial de uma capela funerária. Um esforço constante para mascarar o aroma de estagnação e pena que impregnava cada canto daquele lugar tão luxuoso quanto desolado. O pessoal de serviço havia internalizado as regras não escritas da casa com uma disciplina quase militar. Deslizavam pelos aposentos como sombras, com os sapatos forrados de feltro para não perturbar o silêncio sagrado. As conversas eram sussurros. As portas se fechavam com um cuidado reverencial. As ordens eram executadas com uma eficiência que eliminava qualquer necessidade de interação humana. A paz que reinava na mansão não era serenidade, era a quietude da ausência. Uma calma imposta pelo medo de despertar uma dor que todos sabiam que espreitava sob a superfície. Era a ordem perfeita de um mundo congelado, onde cada objeto tinha seu lugar definido e cada emoção estava rigorosamente suprimida. Qualquer lampejo de espontaneidade, qualquer risada acidental ou qualquer gesto demasiado vivo era percebido como uma transgressão, uma falta de respeito ao luto perpétuo que Heitor havia decretado sem palavras. No coração desse universo controlado estava o escritório de Heitor, sua verdadeira fortaleza. Era um aposento escuro, revestido de painéis de mogno e estantes repletas de livros que ninguém lia. Ali atrás de uma imponente mesa de trabalho, ele se refugiava do caos de seus próprios sentimentos. Mergulhava em planilhas, relatórios de produção e estratégias de mercado com uma concentração febril, encontrando consolo na lógica fria e implacável dos números. As fazendas de cacau, a sede da empresa, o império familiar, tudo havia se tornado sua álibi perfeita, uma desculpa para não estar presente, para não ter de encarar os olhos vazios de suas filhas. Ele acreditava, ou se obrigava a acreditar, que seu dever como pai consistia em assegurar o futuro material delas, sem perceber que, enquanto construía um legado de riqueza, estava demolindo os alicerces emocionais de sua própria família, tijolo a tijolo, dia após dia. Seu papel de pai havia se reduzido a uma série de rituais mecânicos e distantes, desprovidos de qualquer calor. Toda noite antes do jantar, fazia uma breve visita ao quarto de brinquedos das meninas. Um espaço enorme e asséptico que parecia mais a vitrine de uma loja de luxo do que o quarto de duas crianças de 6 anos. Ficava de pé no umbral, observando-as sem chegar a entrar de verdade. Lara e Beatriz, idênticas em sua beleza frágil e em sua aura de abandono, costumavam estar sentadas no chão, cercadas de bonecas de porcelana e construções elaboradas com as quais interagiam sem emitir um único som, sem uma centelha de alegria no olhar. Ele lhes dirigia uma pergunta ensaiada. "Tudo bem, pequenas?" E elas assentiam com um leve movimento de cabeça, sem levantar os olhos. Para Heitor, aquela quietude era a confirmação de que seu sistema funcionava, de que estavam seguras. Ele não via o silêncio, via a obediência. O quarto das meninas era o epicentro da tragédia silenciosa da família. As paredes pintadas em tons pastel e os móveis de um branco imaculado criavam uma atmosfera de pureza irreal. Mas os brinquedos, embora caros e abundantes, permaneciam em uma ordem quase perfeita, como se tivessem medo de ser usados, de gerar desordem, de provocar vida. As meninas não brincavam. Executavam movimentos repetitivos com suas bonecas, penteando-as uma e outra vez, ou vestindo-as com uma lentidão exasperante. Não havia brigas, nem gritos, nem corridas.
nada do que define a infância. Seu comportamento era o reflexo perfeito do ambiente da casa. Uma contenção antinatural, uma repressão de todos os impulsos vitais. Eram duas pequenas estátuas de porcelana em uma vitrine de ouro, bonitas, intactas e completamente partidas por dentro, esperando que alguém se atrevesse a romper o vidro. Havia sinais, pequenos gritos de socorro que Heitor, em sua cegueira voluntária, se recusava a interpretar. À mesa, as meninas mal tocavam na comida que a cozinheira lhes preparava com tanto cuidado. Empurravam o arroz pelo prato com o garfo, construindo pequenas colinas sem levar quase nada à boca. Dona Sônia Furtado, a preceptora, mulher severa e eficiente, informava isso com uma nota de preocupação em seu relatório diário, mas Heitor atribuía ao capricho infantil. Mais alarmante era a incapacidade das meninas de sustentar seu olhar. Quando ele lhes falava, os olhos se desviavam para um ponto indefinido da parede ou do chão, como se sua presença fosse intensa demais, dolorosa demais de suportar. Era uma desconexão sutil, mas profunda, uma barreira invisível que elas haviam erguido para se proteger dele. O arquiteto de sua prisão emocional, o maior dos tabus. A ferida que supurava no centro de suas vidas tinha um nome: Viviane. Qualquer menção, por mais inocente que fosse, era recebida com um silêncio denso e cortante. Se um funcionário novo, desconhecedor das regras, comentava o quanto a senhora gostava de uma flor em particular, Heitor o fulminava com um olhar e mudava de assunto com uma brusquidão que gelava o sangue. As meninas, ao ouvir o nome proibido, se encolhiam visivelmente, como se uma corrente de ar gélido houvesse percorrido o aposento. Ele acreditava que as estava protegendo da dor da lembrança. Mas o que na verdade fazia era transformar a mãe delas em um fantasma, em uma presença inominável cujo amor havia se convertido em uma fonte de medo e vergonha. Estava ensinando-as que lembrar era perigoso, que amar quem já não está é um erro. Foi nesse ambiente asfixiante que Lívia Meireles fez sua aparição, contratada por uma agência para cobrir uma vaga no pessoal de limpeza. Durante suas primeiras semanas, foi pouco mais que uma sombra, uma figura anônima envolta em uniforme cinza que se movia pela casa com a mesma discrição que os demais. Ninguém lhe prestou atenção especial. Para Heitor, era apenas um nome numa folha de pagamento. Para a preceptora e o restante do pessoal, era uma recém-chegada que ainda precisava aprender o complexo mapa de silêncios e proibições da mansão. Lívia, por sua parte, observava. Via as cortinas sempre fechadas, notava a comida intacta nos pratos que recolhia da mesa e sentia o peso opressivo da falta de ar em cada aposento que limpava. Não julgava, mas sentia o peso de uma tristeza que não se tirava com pano e produto de limpeza. Em suas tarefas diárias, Lívia começou a introduzir pequenos atos de rebeldia, quase imperceptíveis. Ao limpar o salão principal, corria as cortinas alguns centímetros a mais do que o previsto, permitindo que um raio de sol rebelde se infiltrasse e dançasse sobre o assoalho. Ao passar por um vaso, recolocava as flores com uma delicadeza que as fazia parecer mais vivas. Um dia, enquanto limpava o quarto de brinquedos, parou um instante para observar um retrato de Viviane com as meninas, uma imagem radiante de felicidade que contrastava brutalmente com a realidade. Em vez de desviar o olhar como todos faziam, ela sorriu levemente para o retrato, um gesto íntimo e silencioso de reconhecimento. Eram atos minúsculos, insignificantes para qualquer um. Mas naquele ecossistema de repressão, cada um deles era como uma semente plantada em terra árida, esperando a oportunidade de germinar e romper o concreto. Assim era a vida na fazenda Drummond antes daquela tarde dourada no canavial. Uma peça de teatro perfeitamente coreografada sobre a negação. Heitor vivia imerso na ilusão de que o controle absoluto era uma forma de amor, de que o silêncio era sinônimo de paz e de que o isolamento era a única medicina possível para o coração partido de suas filhas. Havia construído uma fortaleza para protegê-las do mundo exterior, sem perceber que o verdadeiro perigo não estava do lado de fora,
mas dentro dos muros que ele mesmo havia erguido. A estrutura era impecável, a rotina infalível e o silêncio total. Tudo estava em seu lugar, funcionando conforme o plano. Mas o plano estava fundamentalmente errado, e bastava uma centelha, uma simples gargalhada infantil, para que todo o edifício construído sobre alicerces de dor e medo viesse abaixo. Depois da revelação no canavial, Heitor não disse nada. Não confrontou Lívia, não interrogou as filhas. Voltou para a mansão e se trancou em seu escritório. Mas, pela primeira vez em 3 anos, não encontrou consolo nos números nem nos relatórios. A imagem das risadas de suas filhas se repetia em sua mente como um filme em loop, um milagre que ele não sabia como interpretar. No dia seguinte, começou a observar. Da penumbra de seu escritório, através das portas entreabertas, espreitava Lívia enquanto ela trabalhava. Via-a se mover pela casa, não como uma funcionária cumprindo uma tarefa, mas como alguém que habitava os espaços com uma intenção calada. Via-a parar para endireitar um quadro, para limpar com uma delicadeza incomum uma das fotografias de Viviane que ainda restavam nas estantes, ou simplesmente para olhar pela janela em direção ao canavial, como se compartilhasse um segredo com a paisagem. Eram gestos minúsculos, mas neles Heitor começou a perceber uma presença, um calor que sua casa havia perdido há muito tempo. O vínculo de Lívia com as meninas não se construiu com grandes gestos, mas com a paciência de uma jardineira que cuida de 2 brotos frágeis. Forjou-se nos momentos intersticiais do dia, nos espaços que ninguém mais parecia valorizar. Enquanto dobrava a roupa limpa no lavandeiro, contava-lhes histórias de estrelas que eram os olhos das pessoas que nos cuidam lá do céu. Quando penteava os cabelos delas pela manhã, uma tarefa que Dona Sônia costumava executar com eficiência mecânica, Lívia transformava aquilo em um ritual de carinhos, desembaraçando os nós com uma suavidade que parecia desfazer também os nós que elas tinham na alma. Não lhes fazia perguntas diretas sobre a mãe, mas falava das flores do jardim, de quais eram as preferidas de Viviane, com uma naturalidade que devolvia à memória a sua cor, despindo-a do luto e do tabu. Lívia não tentava preencher um vazio. Simplesmente regava a terra seca ao redor delas, esperando que a vida voltasse a brotar por conta própria. A primeira ruptura no dique do silêncio foi quase um sussurro. Uma tarde, enquanto Lívia limpava os vidros do grande janelão do salão, Beatriz se aproximou por trás e, com uma vozinha mal audível, perguntou: "Você acha que mamãe gostaria deste desenho?" Ela segurava nas mãos um papel com um sol enorme e 2 figuras pequenas de mãos dadas. Lívia se virou, se ajoelhou para ficar na altura da menina e olhou o desenho com uma seriedade solene. "Tenho certeza de que ela ia amar", respondeu, "principalmente porque foi você quem fez." Naquele momento, a cozinheira cruzou o salão e ficou paralisada ao escutar a voz da criança. A notícia correu pela casa como um rastilho de pólvora, um murmúrio de espanto e desconfiança. Uma das meninas havia falado, e não tinha dito para o pai nem para a preceptora. Tinha dito para a moça da limpeza. A ordem estabelecida começava a tremer. Lara, sempre mais introvertida, demonstrava seu apego de uma maneira diferente, mais silenciosa, mas igualmente profunda. Começou a seguir Lívia pela casa como uma pequena sombra. Se Lívia estava limpando a biblioteca, Lara se sentava em um canto com um livro sem ler, só observando. De manhã, antes que qualquer um acordasse, deixava uma pequena flor silvestre colhida no jardim, junto à porta do humilde quarto de Lívia, na ala de serviço. Era um presente anônimo, uma oferenda secreta que só as duas entendiam. Para Lara, Lívia havia se tornado um farol, um ponto de calma no oceano de sua tristeza. Sua presença não exigia palavras, não a forçava a nada, simplesmente estava lá. Uma constante serena e calorosa que lhe permitia, pela primeira vez em anos, sentir-se segura sem precisar se esconder atrás de um muro de silêncio. Esse apego silencioso era ainda mais eloquente do que as palavras da irmã. Essas transformações não passaram despercebidas para o restante do pessoal.
especialmente para Dona Sônia Furtado, a preceptora, que havia interpretado o silêncio das meninas como uma forma de disciplina bem-sucedida. Ela via a crescente influência de Lívia não como um milagre, mas como uma perigosa subversão da ordem. A risada no jardim, os sussurros nos corredores, as flores na porta, tudo isso era, aos seus olhos, a prova de que a funcionária estava ultrapassando suas funções, criando uma familiaridade inapropriada que minava sua autoridade. Começou a vigiar Lívia com uma hostilidade mal disfarçada, anotando cada interação em sua mente, cada sorriso compartilhado, cada gesto de afeto, preparando-se para apresentar um relatório detalhado a Heitor sobre a conduta inadequada que ameaçava a frágil estabilidade da casa. O relatório chegou à mesa de Heitor uma tarde, apresentado por Dona Sônia com um ar de grave preocupação. O documento detalhava com uma precisão quase clínica como Lívia distraía as meninas de suas rotinas, como fomentava um comportamento indisciplinado e como sua excessiva familiaridade poderia ser prejudicial ao desenvolvimento emocional delas. O Heitor, de algumas semanas atrás, teria agido imediatamente, chamando Lívia ao escritório para lembrá-la friamente de seu lugar e de suas obrigações. Mas o homem que leu aquele relatório era diferente. A imagem do canavial seguia gravada em sua retina. Ele viu nas palavras da preceptora não uma preocupação genuína, mas o medo de um sistema antigo de ser substituído por algo novo, algo que ela não compreendia. Pela primeira vez, duvidou de suas próprias regras. Dobrou o relatório, guardou-o numa gaveta e disse: "Vou levar em consideração. Sua inação foi uma decisão em si mesma, uma pequena fissura em sua armadura de controle." Uma noite, um grito abafado acordou Lívia. Vinha do quarto das meninas. Sem pensar duas vezes, ela se levantou e correu pelo corredor silencioso. Encontrou Lara sentada na cama, tremendo, os olhos arregalados pelo terror de um pesadelo. Beatriz chorava em silêncio ao seu lado. Dona Sônia, cujo quarto ficava mais perto, não havia acordado. Lívia não acendeu a luz principal. Sentou-se na borda da cama e começou a falar com elas em um sussurro, contando-lhes uma história sobre uma floresta encantada onde as árvores protegiam as crianças perdidas até o sol nascer. Acariciou a testa de Lara até que seus tremores cessaram. Tomou a mão de Beatriz até que suas lágrimas secaram. Ficou ali, na penumbra, até que as duas adormecessem novamente, sentindo pela primeira vez em muito tempo o calor de uma presença protetora na escuridão. Da porta entreaberta, Heitor viu tudo e sentiu uma mistura de gratidão e uma vergonha profunda e dolorosa por não ter sido ele. Dona Sônia, percebendo que seu alerta havia sido ignorado, decidiu tomar medidas mais diretas. Usando sua autoridade sobre os horários das meninas, começou a orquestrar uma campanha sutil, mas eficaz de separação. Programou horários em que Lívia tinha atribuída a limpeza da ala de dormitórios justamente quando as meninas estavam livres. Proibiu as meninas de entrar na cozinha ou no lavandeiro, alegando serem locais de trabalho perigosos. Eram barreiras invisíveis, regras lógicas na aparência, mas projetadas com um único propósito: cortar o vínculo que estava se formando. Lívia se viu de repente com as oportunidades de interagir com as meninas, reduzidas a fugazes cruzamentos nos corredores, sempre sob o olhar vigilante da preceptora. A casa que havia começado a respirar voltava a parecer uma prisão. E Lívia compreendeu que sua posição era mais frágil do que havia imaginado. A reação das meninas a essa nova separação foi imediata e desoladora. A luz que havia começado a brilhar em seus olhos voltou a se apagar. Durante as aulas com Dona Sônia, voltaram ao estado de apatia, respondendo com monossílabos ou simplesmente com silêncio. A comida voltava a ficar no prato. Uma tarde, num ato de aberta rebeldia, Beatriz se recusou a fazer a lição e perguntou com uma clareza desafiadora: "Onde está Lívia?" A pergunta pairou no ar tenso do quarto de estudos como uma bomba que a preceptora não soube como desativar. Para Heitor, que escutava as discussões de seu escritório, o comportamento das filhas era a prova definitiva. Não era Lívia quem as estava mudando,
Era a ausência de Lívia que as devolvia à escuridão. O experimento da preceptora estava fracassando estrepitosamente, demonstrando sem qualquer dúvida que a conexão que haviam forjado era real e necessária. A tensão alcançou um novo patamar quando o telefone tocou numa tarde de quinta-feira. Era a dona Eunice Drummond, a mãe de Heitor, para sua ligação semanal de controle. Sua voz, sempre impecável e cortante, tinha um fio de aço. Heitor, chegaram até mim rumores preocupantes, disse ela sem preâmbulos. Dizem que uma das funcionárias está tomando liberdades demais com minhas netas. Espero que você saiba colocar ordem. É preciso lembrar a cada um o seu lugar. Gente de serviço está para servir, não para brincar de fazer parte da família. Era evidente que Dona Sônia, leal ao antigo regime, havia encontrado uma aliada mais poderosa. A ameaça já não era interna. Agora vinha da matriarca da família, uma mulher cuja opinião Heitor nunca se atrevera a contradizer. A ligação terminou, mas suas palavras ficaram ressoando no escritório como uma sentença. Naquela mesma noite, a mansão parecia mais silenciosa e opressiva do que nunca. Lívia, consciente da hostilidade que a cercava, sentia-se isolada e vulnerável. Sabia que qualquer passo em falso poderia custar-lhe o emprego. E o que era pior, afastá-la das meninas que haviam começado a se curar sob seus cuidados. Enquanto passava pelo corredor da ala de dormitórios para se recolher ao seu quarto, parou diante da porta das gêmeas. A regra da preceptora era clara. Ela não devia se aproximar. Mas em vez de seguir em frente, Lívia se apoiou na parede ao lado e começou a cantarolar bem baixinho uma das cantigas que lhes cantava em segredo, uma melodia doce e melancólica que falava de barquinhos de papel navegando em direção às estrelas. Do outro lado da porta, o silêncio se rompeu pelo som de duas vozinhas que timidamente tentavam acompanhar a melodia. Na outra ponta do corredor, oculto na sombra, Heitor observava a cena. E em seu interior, a batalha entre o dever filial e o amor de pai alcançava seu ponto mais crítico. Sabia que o tempo de observar havia terminado. Era preciso tomar uma decisão. E essa decisão mudaria tudo para sempre. A chegada de Dona Eunice Drummond à fazenda foi como a chegada de uma frente fria no auge do verão baiano. Seu carro, um SUV preto tão severo quanto sua expressão, parou diante da entrada principal com uma precisão milimétrica. Não era uma visita, era uma inspeção. Uma mulher de 70 anos, ereta, vestida com um terno de linho impecável que parecia imune à poeira do caminho, desceu do veículo com a autoridade de uma rainha visitando uma colônia distante. Seu olhar percorreu a fachada da casa, os jardins e, por fim, pousou em seu filho Heitor, que a esperava na entrada. Não houve abraço caloroso, apenas um beijo fugaz na bochecha, um gesto que era mais formalidade do que demonstração de afeto. O próprio ar pareceu-se adensar, carregado com o peso de seu julgamento silencioso, e a frágil atmosfera de vida que havia começado a florescer na mansão se contraiu, preparando-se para a geada. Sua primeira observação crítica não tardou a chegar. Do janelão do salão, com uma xícara de chá intacta na mão, presenciou uma cena no jardim que a fez franzir o senho com uma desaprovação quase imperceptível, mas cortante. Lívia e as meninas estavam sentadas no gramado construindo uma pequena coroa de margaridas. Lara, com uma mancha de terra na bochecha, ria enquanto tentava colocar a coroa na cabeça da irmã. Era uma imagem de inocência pura, de uma alegria simples e desordenada. Para Dona Eunice, no entanto, era a representação viva do caos, a prova irrefutável da quebra das normas. Ela via as netas, as herdeiras do sobrenome Drummond, rolando no gramado como crianças do interior, com uma funcionária estimulando uma familiaridade que considerava perigosa e completamente fora de lugar. Virou-se para Heitor e, com uma voz suave como veludo, mas afiada como cristal, sentenciou: "A disciplina parece ter relaxado muito por aqui, filho. Essa primeira estocada foi apenas o começo de uma campanha de pressão sutil e implacável." Durante o jantar, Dona Eunice conduzia a conversa com a habilidade de uma general.
fazendo perguntas capciosas sobre a rotina das meninas, sobre os estudos, sobre a gestão do pessoal. Cada pergunta era uma crítica velada. "E essa mulher, Lívia?" ela disse, enquanto cortava o bife com precisão cirúrgica. "Que qualificações exatamente ela tem para influenciar a educação de minhas netas?" Não esperava uma resposta. Estava semeando a dúvida na mente de Heitor, lembrando-lhe seu dever para com o nome da família, para com as aparências. Falava-lhe do lugar que cada um deveria ocupar, da importância de manter as distâncias para que o respeito não se erosionasse. Cada palavra era um tijolo a mais no muro que tentava erguer entre Lívia e as meninas, um muro construído com a argamassa da tradição e o medo do que iriam dizer. Heitor se viu preso em um fogo cruzado emocional que o paralisava. Por um lado, a voz de sua mãe ressoava em sua cabeça. Uma melodia autoritária que havia aprendido a obedecer desde o berço representava a ordem, o controle, o mundo previsível que ele mesmo havia tentado impor em sua casa. Os argumentos dela sobre disciplina e aparências tocavam uma fibra sensível, a do herdeiro de um império que não podia se dar ao luxo de mostrar fraqueza. Mas, por outro lado, estava a evidência irrefutável de seus próprios olhos. As risadas das filhas, o brilho recuperado em seus olhares, suas primeiras palavras depois de anos de silêncio. Cada vez que olhava para Lara e Beatriz, via o resultado tangível da influência de Lívia. Uma cura que nenhum terapeuta, nem nenhuma rotina rígida haviam conseguido. Estava despedaçado entre o homem que havia sido educado para ser e o pai que desesperadamente ansiava se tornar. Lívia, com sua aguçada inteligência emocional, sentiu a mudança na atmosfera de imediato. A presença de Dona Eunice era uma sombra que se projetava sobre cada canto da casa. Ela sentia o olhar avaliador da matriarca a seguindo pelos corredores. Notava como as conversas do pessoal cessavam abruptamente quando ela entrava em um aposento. Dona Sônia, agora encorajada pelo apoio da matriarca, havia recuperado sua antiga rigidez, interrompendo qualquer interação entre Lívia e as meninas com desculpas sobre horários e deveres. Lívia compreendeu que já não lutava apenas contra a tristeza da casa, mas contra um sistema de poder estabelecido que havia como uma anomalia, uma peça que não se encaixava em sua maquinaria perfeitamente ordenada. Movia-se com mais cautela, consciente de que cada gesto de afeto para com as meninas era agora um ato de subversão que podia lhe custar tudo. As meninas, como sismógrafos sensíveis à menor vibração emocional, reagiram à presença da avó com um recuo instintivo. A espontaneidade e a alegria que haviam começado a demonstrar se dissiparam, substituídas por uma versão em miniatura da quietude de outrora. À mesa, voltavam a baixar os olhos, respondendo às perguntas de Dona Eunice com monossílabos mal audíveis. Pararam de correr pelos corredores e suas risadas se extinguiram, convertidas de novo em sussurros. Procuravam Lívia com o olhar, como se precisassem confirmar que sua âncora de segurança ainda estava ali, em meio à tempestade. Esse retrocesso foi a prova mais dolorosa e eloquente para Heitor. A ordem que sua mãe havia vindo restaurar era, na verdade, o mesmo veneno que quase havia destruído as meninas. A presença da avó não trazia paz, trazia a lembrança da prisão da qual elas mal começavam a escapar. O conflito se materializou num incidente pequeno, mas significativo, uma tarde na biblioteca. Lívia havia encontrado um velho livro de contos que pertencera a Viviane e o lia em voz baixa para as meninas sentadas num canto. Dona Eunice entrou no aposento e, ao escutar a voz de Lívia, parou de repente. "Esse livro é inapropriado", disse com uma frieza que congelou o ar. "Pertence à mãe delas. Você não deve tocá-lo." Aproximou-se, tomou o livro das mãos de Lívia e o devolveu à estante com um gesto definitivo. "As meninas têm seus próprios livros, os que eu mesma comprei para elas." A crueldade do ato não estava nas palavras, estava na intenção. Apagar qualquer conexão com o passado que não estivesse sob seu controle. Arrancar-lhes um pedaço da mãe que acabavam de recuperar. As meninas não choraram. Simplesmente ficaram paradas com uma expressão de desolação que partiu a alma de Heitor, que havia presenciado tudo da porta.
Esse incidente aguçou o conflito moral mais profundo de Heitor. Estava traindo a memória de Viviane ao permitir que outra mulher se aproximasse tanto do coração de suas filhas. A acusação implícita de sua mãe o corroía por dentro. À noite, na solidão de seu escritório, olhava o retrato da esposa falecida, uma mulher vibrante e cheia de vida, e se perguntava o que ela pensaria de tudo aquilo. Ela veria Lívia como uma usurpadora ou como a salvadora de suas filhas? Sentia-se culpado por não ter sido capaz de consolá-las ele mesmo, culpado por ter precisado de uma estranha para fazer o trabalho que lhe cabia como pai. Seu luto havia se tornado uma armadura tão pesada que lhe impedia de abraçar as próprias filhas. E agora, o medo de profanar a memória da esposa se somava ao peso, ameaçando esmagá-lo por completo. Foi um gesto de Lívia, no entanto, que começou a desmantelar essa dúvida dolorosa. Alguns dias depois, enquanto caminhava pelo jardim, Heitor a escutou falar com as meninas perto do roseiro que Viviane havia plantado. Ela não estava contando um conto. Estava descrevendo com uma naturalidade surpreendente como sua mãe escolhia as rosas mais bonitas para decorar a casa, como adorava o cheiro da terra molhada depois da chuva. Falava de Viviane não como um fantasma ou um tabu, mas como uma presença viva e calorosa, uma parte integral e feliz de suas vidas. Lívia não estava substituindo Viviane, estava mantendo-a viva, tecendo sua lembrança no presente de uma forma que ele nunca havia sido capaz de fazer. Naquele momento, Heitor compreendeu que a verdadeira traição à esposa não era permitir que suas filhas amassem mais alguém, mas permitir que a memória dela se tornasse uma fonte de dor e silêncio. A paciência de Dona Eunice, no entanto, havia se esgotado. Naquela mesma noite, depois que as meninas foram dormir, ela encurralou Heitor em seu escritório. Fechou a porta atrás de si, um gesto que indicava que a conversa não admitiria interrupções. Isso foi longe demais, Heitor, declarou, sua voz desprovida de qualquer calor. Essa mulher está colocando fantasias perigosas na cabeça das meninas e minando a autoridade desta casa. Ou você a dispensa amanhã mesmo, ou serei obrigada a intervir de uma forma que não vai te agradar. Trata-se do bom nome desta família, de proteger minhas netas de influências indevidas. A escolha é sua, mas não finja que não te avisei. A ameaça era explícita. Um ultimato que o obrigava a escolher entre a lealdade à mãe e o bem-estar das filhas. Heitor, sobrecarregado pela pressão, não teve forças para enfrentá-la naquele momento. Refugiou-se na evasiva, na resposta do homem de negócios que ganha tempo. Mãe, entendo sua preocupação, disse, desviando o olhar. Vou considerar com cuidado. Não tomarei nenhuma decisão precipitada. Sua resposta foi fraca, uma tentativa desesperada de adiar o inevitável. Dona Eunice o olhou com uma mistura de decepção e superioridade, como se soubesse que sua vontade acabaria prevalecendo, como sempre havia prevalecido. Saiu do escritório deixando-o sozinho com o eco da ameaça e o peso de uma covardia que lhe queimava o estômago. Sabia que sua inação era em si mesma uma decisão, uma traição, a pequena centelha de esperança que havia visto nascer nos olhos das filhas. A tensão na casa havia se tornado insuportável, uma corda prestes a se romper. O ponto de ruptura chegou no dia seguinte, de uma forma inesperada e devastadora. Heitor passava pelo corredor da ala de serviço quando escutou a voz de sua mãe, fria e afiada, vinda do pequeno quarto de Lívia. A porta estava entreaberta. Viu a mãe de pé diante de Lívia, que estava sentada na borda de sua humilde cama. Espero que entenda que sua presença aqui não é mais necessária nem desejada, dizia Dona Eunice. Você receberá uma generosa indenização pelo seu silêncio. Faça as malas. Um carro estará te esperando em 1 hora. Naquele instante, Heitor viu Beatriz, que havia seguido a avó em segredo, parada junto à porta, o rosto banhado em lágrimas silenciosas. A menina ergueu os olhos, seu olhar encontrou o do pai. E nele não havia apenas tristeza, mas uma acusação, uma pergunta muda que o despedaçou. Você vai deixar que levem ela embora? Aquele olhar foi o catalisador final. O mundo dos negócios, as tradições familiares e o medo do confronto se dissolveram.
deixando apenas uma verdade elementar e avassaladora: seu dever como pai. Voltou ao escritório, mas não para se esconder. Parou diante do retrato de Viviane, e pela primeira vez em 3 anos não viu uma esposa perdida, mas a mãe de suas filhas. Pareceu-lhe ver, nos olhos pintados sobre a tela, a mesma pergunta que acabara de ver nos olhos de Beatriz. A dor em seu peito se transformou, não mais numa pena paralisante, mas numa força furiosa e clara. A batalha interior havia terminado. Não havia mais dúvidas, nem medo, nem hesitação. Sabia exatamente o que precisava fazer. Abriu a porta do escritório e caminhou com passo firme pelo corredor em direção ao quarto de Lívia. Não como o herdeiro de um império, mas como um pai disposto a ir à guerra pelo coração das filhas. O jantar daquela noite não era um encontro familiar. Era um tribunal silencioso. A sala de jantar, com sua longa mesa de mogno polido e seu lustre de cristal que pendia como um sol gelado, havia se transformado em campo de batalha. Numa extremidade, Dona Eunice presidia a mesa com a postura rígida de uma juíza, seu silêncio mais eloquente do que qualquer grito. Na outra, Heitor se sentia como um réu, incapaz de levantar os olhos do prato. E no centro, como o coração vulnerável da disputa, estavam Lívia e as meninas, comendo com uma lentidão deliberada, sentindo cada um dos olhares de soslaio que se cruzavam sobre suas cabeças. O tintinel dos talheres contra a porcelana era o único som. Um metrônomo marcando o pulso de uma tensão prestes a explodir. O detonador havia sido um simples piquenique no jardim naquela tarde, um ato de alegria tão espontâneo e desordenado que, para a matriarca, equivalia a uma declaração de guerra contra a ordem e a decência. Finalmente, Dona Eunice depositou os talheres com uma precisão milimétrica. O som ressoou como um disparo na quietude do salão. Fixou seu olhar gélido em Heitor, ignorando deliberadamente Lívia. Heitor, começou. Sua voz era um sussurro de seda que ocultava uma lâmina. Permitimos que essa situação se prolongue demais. Essa mulher, disse fazendo um gesto vago em direção a Lívia, sem se dignar a olhá-la, está enchendo a cabeça das meninas de fantasias, confundindo a dor delas com uma familiaridade inapropriada. Não sabemos nada sobre ela, sobre suas intenções. Pode estar querendo muito mais do que um simples salário. A acusação pairou no ar, venenosa e calculada, projetada não apenas para ferir Lívia, mas para despertar em Heitor seus medos mais profundos, o medo de perder o controle, de ser enganado, de falhar mais uma vez em seu dever de proteger a família. Lívia sentiu o impacto das palavras como se fossem pedras. Manteve as costas eretas, o queixo alto, mas um tremor quase imperceptível percorreu suas mãos, que seguravam o garfo a meio caminho da boca. Seu primeiro instinto foi se defender, explicar que seu único interesse era o bem-estar daquelas 2 almas partidas que havia aprendido a amar, mas sabia que qualquer palavra sua só jogaria mais lenha na fogueira. Em vez disso, seu olhar se desviou para Lara e Beatriz. Viu-as se encolherem nas cadeiras, os pequenos ombros caídos, a incipiente luz de seus olhos se apagando de novo sob a sombra opressiva da avó. Naquele instante, seu próprio orgulho deixou de importar. Seu único medo era que a frágil ponte que havia construído para que as meninas cruzassem de volta ao mundo dos vivos fosse demolida diante de seus próprios olhos, deixando-as encalhadas novamente na margem do silêncio e da desolação. Foi então que aconteceu o milagre, um ato de coragem tão pequeno quanto transcendental. Lara, a mais tímida das 2, empurrou sua cadeira para trás com um suave rangido. Levantou-se e, com a solenidade de quem está prestes a mudar o curso da história, caminhou ao redor da mesa. Não foi até Lívia buscar refúgio, nem até a avó para suplicar. Foi diretamente até o pai. Parou ao seu lado, e sua pequena mão pousou sobre o braço de Heitor. Ele sentiu o contato como uma descarga elétrica, uma âncora em meio à sua tempestade interior. A menina ergueu o olhar. Seus olhos encontraram os dele. E então, com uma voz clara e firme que ninguém lhe havia ouvido usar em 3 anos, declarou olhando diretamente para a avó. Com Lívia, não tenho tanto medo à noite. O silêncio que se seguiu não foi tenso.
foi sagrado, o silêncio que precede a revelação. As palavras de Lara caíram no centro da mesa como uma pedra em um lago calmo, e as ondas expansivas alteraram tudo. Para Heitor, aquela frase simples foi mais poderosa do que qualquer argumento lógico, mais convincente do que qualquer relatório de terapeuta. Era a verdade pura, destilada, expressa a partir do coração da ferida. Não tenho tanto medo. Nessa confissão, Heitor não ouviu apenas o progresso da filha. Ouviu também o eco de seu próprio fracasso. Durante 3 anos, havia tentado construir uma fortaleza para manter o medo à distância, apenas para descobrir que a havia construído com os mesmos tijolos do medo. Com seus contos sussurrados e sua presença serena, Lívia havia conseguido o que seu dinheiro e seu controle nunca poderiam comprar. Um fio de paz na escuridão da noite. O olhar de Dona Eunice vacilou pela primeira vez, surpreso pela inesperada defesa da neta. Antes que qualquer um pudesse articular uma resposta, Beatriz, sempre a mais observadora, acrescentou a segunda estocada, sua voz infantil ressoando com uma sabedoria ancestral. E ela conta como mamãe queria que a gente aprendesse a cuidar do cacau, disse olhando para o pai. Diz que mamãe ficaria orgulhosa. Essa segunda revelação foi ainda mais devastadora para a narrativa de Dona Eunice e para as dúvidas do próprio Heitor. Não se tratava de uma substituição, era uma ressurreição. Lívia não estava apagando a memória de Viviane. Estava honrando-a, mantendo-a viva da única maneira que importava, através do amor e das histórias. Estava transformando uma lembrança dolorosa e proibida em um legado de orgulho e conexão. Naquele momento, Heitor compreendeu que o verdadeiro sacrilégio não era permitir que outra mulher amasse suas filhas, mas condenar a esposa falecida ao esquecimento do silêncio. O mundo interior de Heitor se reordenou em um instante. A névoa da dúvida, da culpa e da lealdade filial se dissipou, deixando atrás de si uma clareza absoluta e cegante. Ele se levantou. O movimento foi lento, carregado de uma autoridade que não provinha de seu sobrenome nem de sua conta bancária, mas da convicção inabalável de um pai que finalmente compreende qual é o seu verdadeiro dever. Olhou para a mãe. E pela primeira vez em sua vida, não viu a matriarca a quem devia obedecer. Viu apenas uma mulher equivocada, presa em suas próprias regras rígidas. O medo de decepcioná-la, um medo que o havia governado durante 40 anos, evaporou, substituído por uma força tranquila e feroz. Sabia que as palavras que estava prestes a pronunciar quebrariam os alicerces de sua família, mas sabia também que eram as únicas palavras que poderiam começar a construir um verdadeiro lar. "Chega, mãe", disse. Sua voz, embora tranquila, ressoou com um poder que fez todos à mesa prenderem a respiração. Durante 3 anos administrei esta casa e o luto das minhas filhas como se fossem uma de minhas empresas, com controle, com distância, com medo da desordem. E falhei miseravelmente. A confissão pública de seu fracasso foi seu primeiro ato de verdadeira coragem. Virou-se para Lívia. Seu olhar já não era o de um chefe avaliando uma funcionária. Era o de um homem que reconhece uma dívida impagável. Lívia não vai a lugar nenhum. Ela fica, não como uma funcionária a quem se pode lembrar do seu lugar. Ela fica como a pessoa que conseguiu o que eu não consegui, devolver a voz às minhas filhas. Ela fica como parte essencial da recuperação desta família. Cada palavra foi uma martelada contra a velha estrutura, um ponto de não retorno. A decisão estava tomada, a linha cruzada para sempre. Heitor se aproximou das filhas e, pela primeira vez sem hesitar, as envolveu com os braços, atraindo-as para junto de si em um abraço que era ao mesmo tempo uma desculpa e uma promessa. Sentiu seus pequenos corpos se relaxarem contra o seu. Uma rendição que esperava há 3 longos anos. Sobre suas cabeças, seu olhar encontrou o de Lívia. E naquele cruzamento de olhares, selou-se um novo pacto, uma aliança forjada na verdade de 2 meninas e cimentada na coragem de um pai. Dona Eunice permaneceu sentada, o rosto uma máscara de incredulidade e orgulho ferido. Havia perdido o controle que exercera sobre o filho durante toda a vida.
despedaçara-se em uma única noite. O silêncio voltou a cair sobre a sala de jantar. Mas já não era um silêncio de tensão. Era o silêncio expectante que sucede a um terremoto, quando todos olham ao redor para ver o que restou de pé e o que ruiu para sempre. A noite que se seguiu ao jantar do ultimato não trouxe o sono. Trouxe uma quietude estranha e expectante, como a calma que se instala logo depois que a tempestade passa. Heitor, vagando pelos corredores de sua própria casa como um fantasma, sentia-se estranhamente leve, despojado do peso de uma armadura que sequer sabia que carregava. A autoridade da mãe havia se dissipado, reduzida a um eco sem poder em sua mente. Mas sob aquela libertação incipiente, fervilhava um pânico surdo. Havia demolido o único pilar que conhecia, a obediência à tradição, e agora se via de pé entre os escombros de sua antiga vida, sem um mapa que lhe indicasse como começar a reconstruir. Parou diante da porta do quarto das filhas, atraído por um fio de luz que escapava por baixo. O medo do desconhecido lutava contra uma esperança nova e frágil que lhe sussurrava que do outro lado daquela porta estava a primeira pedra do novo lar que devia aprender a edificar. Empurrou a porta com uma delicadeza que lhe era estranha, e a cena que encontrou deteve sua respiração. Lívia não lhes contava um conto nem cantava uma cantiga. Estava sentada no chão, sobre o tapete, com as meninas aconchegadas a cada lado. Sobre seus joelhos repousava um velho álbum de fotos com capa de couro, um que ele mesmo havia guardado trancado em uma gaveta do escritório, por julgá-lo doloroso demais para ser visto. A luminária da mesinha de cabeceira lançava uma luz calorosa sobre as páginas, iluminando imagens de Viviane sorrindo, em dias de campo, em aniversários, em abraços despreocupados. Lívia não falava. Simplesmente passava as páginas com uma lentidão reverencial, permitindo que as imagens respirassem, que contassem sua própria história. As meninas não choravam. Observavam as fotografias com uma curiosidade serena, os dedinhos traçando o contorno do rosto da mãe no papel, como se tentassem lembrar a textura de sua pele. Era um ritual de memória, não de luto, um ato de amor silencioso que o desarmou por completo. Heitor entrou no aposento, seus passos amortecidos pelo tapete. Pela primeira vez, não se sentiu o dono da casa, mas um intruso num santuário. Ajoelhou-se desajeitadamente ao lado delas, um gesto de submissão que rompia com anos de distância e autoridade. O que vocês estão fazendo?" perguntou, a voz mal um sussurro rouco. Lívia ergueu os olhos. Neles não havia surpresa nem medo, apenas uma compaixão profunda e tranquila. "Lembrando", respondeu ela, com uma simplicidade que o atravessou. "Não se pode construir um futuro tendo medo de olhar para o passado. Suas filhas não precisam esquecer a mãe delas, Sr. Drummond. Precisam de permissão para lembrá-la." A verdade daquelas palavras era tão simples e tão devastadora que Heitor sentiu o chão se abrir sob seus pés. Durante 3 anos, havia negado a elas essa permissão, acreditando que o esquecimento era uma forma de proteção, sem perceber que era a forma mais cruel de abandono. Foi Beatriz quem rompeu o silêncio, sua vozinha clara e sem rastro da apatia de outrora. Apontou para uma fotografia de Viviane na cozinha, o rosto coberto de farinha, rindo às gargalhadas. "Lívia diz que mamãe adorava fazer biscoitos de bruxa", explicou, olhando para o pai como se lhe revelasse o segredo mais importante do universo. "E que não ligava se a gente sujava tudo, porque dizia que mancha de alegria sai com água e sabão." A anedota, tão pequena e doméstica, atingiu Heitor com a força de uma revelação. Era uma lembrança que ele havia enterrado sob camadas de dor. Mas Lívia a havia desenterrado e a devolver às filhas, não como uma relíquia triste, mas como um tesouro vivo e caloroso. Ele só se lembrava de Viviane em seu leito de doente, em sua ausência. Lívia estava lhes devolvendo a Viviane da vida, a das risadas e da farinha. Naquele preciso instante, a grande mentira sobre a qual havia construído o luto se fez em pedaços. Não estava protegendo as filhas da dor da perda, estava privando-as da alegria da lembrança. Ao transformar Viviane em um tabu, em um fantasma cujo nome não podia ser pronunciado,
não havia honrado sua memória. Havia profanado-a, transformando o amor que sentiam por ela em uma fonte de medo e culpa. Havia congelado o tempo no pior momento de suas vidas, obrigando-as a viver repetidamente o dia da tragédia, em vez de permitir que seguissem em frente, carregando consigo o legado de todos os dias felizes que vieram antes. O silêncio que havia imposto não era paz, era um veneno. Um veneno que as estava matando lentamente por dentro. E ele, em sua cegueira, havia sido o encarregado de administrar a dose diária, convencido de que era a única medicina possível. Então Lara, a que quase nunca falava, a que guardava seus sentimentos no mais fundo do ser, se virou para ele. Seus olhos, idênticos aos de Viviane, o olharam com uma intensidade que o atravessou. Sua mão pequena largou o álbum e pousou sobre a dele. A gente não é que não queria falar de mamãe com o papai, disse. E cada palavra era uma gota de verdade caindo sobre a terra ressecada de seu coração. É que você não deixava. Ela fez uma pausa, engolindo em seco, antes de pronunciar a frase que mudaria tudo para sempre. Quando a gente não pode falar de alguém que a gente ama, é como se essa pessoa morresse de novo, um pouquinho por dia, com Lívia. Mamãe volta. A revelação foi absoluta. O verdadeiro homenagem à esposa não era construir um mausoléu de silêncio ao seu redor, mas permitir que seu espírito, seu amor pela vida, continuasse fluindo através das risadas e das histórias das filhas. O impacto daquela confissão infantil foi mais brutal do que qualquer acusação de um adulto. É como se ela morresse de novo, um pouquinho por dia. A frase ressoou na mente de Heitor, demolindo as últimas defesas de seu orgulho, de sua negação. A dor que havia mantido à distância durante 3 anos com trabalho, controle e distância, finalmente o alcançou. Ele se partiu, não com um grito, mas com um soluço silencioso e dilacerante que sacudiu todo o seu corpo. As lágrimas, quentes e amargas, brotaram de seus olhos sem controle. Lágrimas pela esposa, pelas filhas, mas, sobretudo, por sua própria e colossal cegueira. Havia acreditado ser um protetor, um guardião, quando na verdade havia sido o carcereiro dos corações das pessoas que mais amava no mundo. Sua ausência não havia sido apenas física, mas emocional, uma desconexão tão profunda que quase havia custado a alma às próprias filhas. Sem se importar com a vulnerabilidade, sem se importar que Lívia fosse testemunha de sua rendição completa, Heitor envolveu as filhas com os braços e as apertou contra o peito, enterrando o rosto em seus cabelos. Desta vez o abraço não era um gesto desajeitado ou ensaiado. Era um ato de pura necessidade, o de um homem se afogando que se agarra a 2 salva-vidas. Me perdoem, sussurrou, a voz partida pelo choro. Me perdoem, minhas filhas. Vocês tinham razão, eu errei em tudo, me perdoem. Elas não responderam com palavras, simplesmente se agarraram a ele com todas as forças, os braços pequenos envolvendo seu pescoço. E naquele abraço compartilhado, naquela mistura de lágrimas paternas e consolo filial, os 3 fragmentos partidos da família Drummond começaram, enfim, a se soldar de novo. Lívia se retirou discretamente do aposento, deixando-os sozinhos em sua bolha de dor e redenção, sabendo que seu trabalho ali, o mais importante, acabava de se concluir. Na manhã seguinte, não houve nenhum confronto dramático. Dona Eunice Drummond desceu as escadas com sua mala já preparada, o rosto uma máscara impassível que não conseguia ocultar a rigidez da derrota. Do vestíbulo, ela viu através do janelão do salão uma cena que confirmava o fim de seu reinado. Heitor estava no jardim de joelhos sobre o gramado úmido pelo orvalho, tentando desajeitadamente ajudar Lara a amarrar os cadarços dos sapatos, enquanto Beatriz lhe colocava uma coroa de margaridas no cabelo. Riam os 3. Riam juntos. Uma melodia que ela não havia escutado em anos. Compreendeu com uma clareza amarga que seu mundo de ordem, aparências e distâncias hierárquicas já não tinha lugar naquela casa. Sem dizer uma palavra, dirigiu-se à porta. O motorista a esperava. Foi embora como havia chegado, como uma frente fria que se retira, deixando atrás de si um ar mais limpo, mais caloroso e cheio de promessas.
A verdadeira mudança não se manifestou em grandes discursos, manifestou-se na mais simples das rotinas. Naquela mesma manhã, a cozinha, que sempre havia sido um território funcional e silencioso, se encheu de um caos feliz. Heitor, com as mangas da camisa arregaçadas e uma mancha de farinha no nariz, tentava seguir uma receita de panquecas que encontrou na internet, queimando as duas primeiras e provocando uma nuvem de fumaça que acionou o alarme de incêndio. Lara e Beatriz, sentadas no balcão, riam às gargalhadas de sua torpeza, batendo a massa com um entusiasmo que salpicava as paredes. Lívia os observava da soleira com uma xícara de café entre as mãos e um sorriso que iluminava seu rosto. A luz do sol entrava a jorros pela janela aberta, varrendo os últimos vestígios de penumbra. A casa não era mais um museu. Pela primeira vez em 3 longos e silenciosos anos, a fazenda Drummond voltava a ser um lar. Os meses que se seguiram à noite da revelação não foram uma cura instantânea, mas um lento e deliberado aprendizado para respirar de novo. A transformação da mansão começou com o som das janelas se abrindo de par em par a cada manhã. Um ato que antes teria sido impensável. As pesadas cortinas de veludo foram retiradas e substituídas por voais leves que convidavam a luz do sol a dançar sobre o assoalho, varrendo as últimas sombras dos cantos. Lívia, promovida oficialmente a governanta da casa, já não se movia como uma sombra temerosa. Movia-se com a autoridade serena de quem sabe que seu lugar foi conquistado por direito emocional. Sua risada se tornou a nova trilha sonora dos corredores, um som que animava as meninas a se juntarem a ela. E as corridas infantis deixaram de ser uma transgressão para se tornarem a prova viva de que a casa havia deixado de ser um mausoléu para começar a ser, enfim, um verdadeiro lar. Heitor, por sua parte, embarcou na tarefa mais difícil de sua vida: desaprender a ser um diretor para aprender a ser um pai. Sua agenda, antes repleta de reuniões e viagens de negócios, começou a se encher de anotações diferentes. Café da manhã com minhas princesas. Passeio pelo canavial para procurar joaninhas. Construir uma fortaleza de almofadas na sala. Cancelou reuniões importantes. Delegou responsabilidades e, pela primeira vez, descobriu que o império do cacau não desmoronava sem sua supervisão constante. Passava as tardes com Lara e Beatriz nos canaviais, não para falar de produção, mas para ensiná-las a distinguir o aroma da terra úmida, para lhes contar como a mãe era capaz de saber, só de olhar para a cor de uma folha, se o fruto estaria doce naquele ano. Cada história era um fio de ouro que tecia a lembrança de Viviane de volta à tapeçaria de suas vidas, transformando a ausência em uma presença calorosa e constante. A reparação do vínculo não foi um caminho sem tropeços. Houve momentos de torpeza, silêncios incômodos e velhos hábitos que ameaçavam ressurgir. Mas Heitor aprendeu a pedir perdão, a admitir que não sabia como fazer e a se deixar guiar pela sabedoria instintiva das filhas e pela paciência infinita de Lívia. Descobriu a alegria nas coisas pequenas, no sabor de uma panqueca queimada que as filhas devoravam como se fosse um manjar, no calor de uma mãozinha que buscava a sua durante um passeio, no sussurro de um "te amo, pai", antes de dormir. Deixou de tentar controlar os sentimentos e se permitiu senti-los, compartilhando com elas não apenas as risadas, mas também as lágrimas ocasionais ao lembrar de Viviane. Nessa vulnerabilidade compartilhada, nessa honestidade brutal, encontrou uma força que nunca soube que possuía, uma força que não provinha do poder, mas do amor incondicional. Chegou o inverno e com ele a festa anual da colheita do cacau, um evento que durante os últimos 3 anos havia sido para Heitor uma obrigação social vazia e dolorosa. Mas naquele ano tudo era diferente. A fazenda não respirava formalidade. Respirava uma alegria genuína e contagiante. Havia música, guirlandas de luzes penduradas entre as árvores e o aroma do cacau recém-colhido flutuando no ar. No centro de tudo, Lara e Beatriz, vestidas com simples vestidos brancos, corriam entre os convidados distribuindo pequenos copos do primeiro suco de cacau da temporada, um suco que elas mesmas haviam ajudado a colher,
já não eram as meninas fantasma da mansão, eram as anfitriãs, seguras de si, sorridentes, com as bochechas rosadas pela emoção e pelo ar fresco. Eram a encarnação viva da nova colheita, a prova de que a vida, mesmo depois do mais cru dos invernos, sempre encontra o caminho de volta. Ao entardecer, quando o céu se tingiu dos mesmos tons dourados daquela tarde que mudou tudo, Heitor subiu a um pequeno palco improvisado. Ao seu lado, segurando sua mão, estavam Lara e Beatriz. O murmúrio da multidão se silenciou. Heitor olhou para as pessoas, seus funcionários, seus amigos, e então seu olhar encontrou Lívia de pé entre a multidão, observando-o com um sorriso tingido de orgulho. Sua voz, quando falou, era firme e clara, desprovida da formalidade do empresário. Não falou de números de produção nem da qualidade da safra, falou de sua família. E ao final disse as palavras que selariam para sempre sua transformação. Este ano aprendi que a melhor colheita não é a que se recolhe da terra, nem a que enche nossos barracões. A melhor colheita, disse apertando as mãos das filhas, é a que cresce com paciência e com amor no coração de uma família. A festa terminou. As luzes se apagaram e uma paz serena se instalou de novo na fazenda. No alpendre da casa, sob um manto de estrelas, os quatro contemplavam o vale em silêncio. Já não eram um chefe, uma funcionária e duas meninas partidas. Eram algo novo, algo que ainda não tinha nome, mas que se sentia sólido, real e eterno. Lívia se apoiou levemente no ombro de Heitor, um gesto natural que falava de uma intimidade forjada na adversidade e no respeito mútuo. Ele não se afastou. Em vez disso, passou um braço por cima dos ombros das filhas, atraindo a todos um pouco mais perto. O legado dos Drummond já não estava escrito em escrituras ou em contas bancárias. Escrevia-se naquele preciso instante, no calor de quatro corpos juntos contra o frio da noite, na promessa silenciosa de um futuro onde o amor, finalmente, havia encontrado seu lar. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas. Comenta aí embaixo a cidade de onde está assistindo. Um abraço e até a próxima.